são os queridinhos das mulheres. Nas vitrines, então, eles costumam ter destaque. Gente, é o salto alto. O salto deixa a gente mais alta, com a postura mais elegante. Ele dá um charme, assim, sem igual. Mas será que esse uso prolongado do salto alto pode trazer algum problema para a nossa saúde? Você já pensou sobre isso? Então, para falar sobre isso, a gente recebe hoje o ortopedista Thiago Silva. Você já pode mandar seu recadinho. Quero ler aqui seu WhatsApp. Manda pra gente, 31 98402 9756. 98402 9756. Manda seu recadinho. Ei, doutor Thiago, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, boa noite. Obrigado pelo convite. Ai, ótimo. Então, o salto alto deixa a gente mais sofisticada, às vezes, mais elegante, mas pode dar algum problema ortopédico? Então, na verdade, isso é uma questão bem interessante, porque, igual você falou, o salto é extremamente disseminado entre o público feminino, e eu concordo que deixa bem elegante, ele compõe alguns vestidos, algumas vestimentas, mas, de fato, o uso prolongado e de alguns tipos de salto, ele acaba gerando problemas, não só, muitas vezes, nos pés, mas também nos joelhos, quadris e até na coluna. Tem pacientes que chegam a ter dores, até doenças na coluna por conta de sobrecarga que vai tendo ao longo da vida pelo uso contínuo de salto, principalmente saltos mais altos. Isso, então o salto não é aconselhável ser o sapato exclusivo, porque tem gente que tem chinelo com salto, tem, né, usa salto o tempo todo, praticamente sai da cama já de salto, né? Vai para o trabalho de salto, trabalha o dia inteiro em pé, às vezes, ou não. Então, o salto não é recomendado, então, esse uso contínuo, prolongado. Então, o que acontece? Igual a gente se prepara muitas vezes para uma corrida, se prepara para uma atividade, os pés têm que estar preparados. Então, o calçado é a vestimenta do pé. Então, ele tem que estar adequado para cada tipo de atividade que a gente vai executar. Alguns eventos realmente pedem que se utilize um salto, etc. Mas para o dia a dia, aqueles momentos em que vai se andar muito, que vai ficar muito tempo em pé, não é recomendável que se utilize principalmente os saltos mais altos, porque esse sim altera muito o jeito que a pessoa anda e vai sobrecarregando as outras articulações, gerando desgastes e dores também. Ah, ótimo. Então, a gente está aqui com alguns modelos de salto. Vamos falar aqui, então, já aproveitando, mandando um beijo para as meninas da Quatro Calçados, que mandaram para a gente esses sapatos para ilustrar a nossa entrevista aqui. Doutor Thiago, então, essa bota aqui, por exemplo, ela aparentemente parece um pouco mais confortável, né? Porque ela tem um salto grosso. Isso é real mesmo? Para a coluna, para o joelho, ela é melhor? Então, se a gente observar essa bota, ela realmente dá um aspecto de segurança pela base dela, que seria essa largura do salto. Só que o grande problema está aqui, na altura. Na altura. Você acaba jogando aqui muita carga na parte da frente do pé. E isso pode levar a dores aqui na região dos dedos, na região dos metatarsos. E com isso muda também o jeito de andar. E você, por ter mudado o jeito de andar, pode desequilibrar. Desequilibrar de um salto desse aqui pode gerar fraturas, contusões, pode dar uma porção, né? Isso, aí, uma exatamente. Justamente por estar com um salto que é tão mais alto assim. Ah, ótimo. Então, o salto, se ele tiver, então, a base mais larguinha, igual esse aqui, dá uma estabilidade melhor, mas ele não poderia ser um pouquinho menor, então, né? Isso. O que a gente fala é que o ideal é que o salto, ele tenha uma diferença da parte da frente para de trás de até 5 centímetros, porque é quando você consegue manter as cargas ou peso equilibrado, sem jogar tanto peso para frente e ter que compensar tudo isso com os pés, com a coluna, etc. Doutor Thiago, então quando a gente usa o salto, o nosso peso é projetado todo para frente do pé? É por isso, então, que esse deslocamento de peso, que às vezes pode dar problema no pé, até joanete, inflamações nos tendões, nervos, é isso? Só para a gente exemplificar, o uso do salto é como se a gente estivesse constantemente descendo uma rampa, ou um morro, etc. Então, assim, todo mundo, obviamente, já teve a oportunidade de descer rampas longas, às vezes com uma inclinação grande, e isso, ao longo do tempo, quando você faz isso muito tempo, isso vai ficando desconfortável. E com o salto é a mesma coisa, porque você tem o tempo inteiro que está compensando esse desnível da parte da frente com a parte de trás, e isso como que você compensa? Com a articulação do joelho, com a articulação da coluna, e aí você acaba criando curvaturas para não cair, para não se desequilibrar.
Mas se você faz isso, imagina uma rampa muito longa, que seriam várias horas de uso num salto alto, você com certeza vai ter alguma dor, você vai ter alguma sobrecarga que não é normal. Ótimo. Então, se usar esse salto aqui, que é a plataforma, né, toda inteira, ela então é mais indicada para quem precisa, às vezes, trabalhar de salto, usar o salto mais horas do dia? Então, se você observar, essa plataforma, ela já tem um salto na frente e que vai sendo ampliado na parte posterior, na parte que a gente chama mais de trás do calcanhar. E aí, o que acontece? O mais importante do que essa altura é a diferença entre essa e essa aqui. Quando a gente tem essa diferença maior do que 6 centímetros, 90% do peso vai passar na parte da frente. Aí esse tem uma inclinação, então, menor. Esse tem uma inclinação menor. Então, esse tem uma inclinação boa. Porque com essa inclinação, que deve ser de uns 3 a 4 centímetros, o peso fica bem dividido. Então, é um salto bom. É um salto que tem uma base mais larga, então ele dá estabilidade e não tem essa diferença tão grande. Talvez a única coisa que poderia ser um pouco diferente é se ele tivesse essa região de trás, que a gente chama de contraforte, um pouco mais firme, para o pé não ficar tão solto, evitando torções. Para dar mais segurança. Exato. E uma coisa, ele tem o dedinho de fora aqui, né? E esse formato dele parece que é um pouco arredondado, mas se a gente colocar assim, ele é um pouco triangular, né? Se a gente pegar aqui, ó, a frente do salto. Isso aqui pode trazer algum prejuízo para o pé, às vezes deixar o joanete, tá vendo? Ele parece que é redondinho, mas se a gente colocar assim, ó, ele é um pouco triangular. Sim, com certeza. Quanto mais fechado, quanto mais triangular é essa região anterior, mais você está apertando os dedos. E o joanete, a principal causa dele, em 70% dos casos, inclusive, ele é causado pelo uso de calçados com a câmara anterior, ou seja, com esse bico mais fino, que seria aquele bico mais triangular, que deixa o dedo muito apertado por várias horas e aí vai gerando a deformidade aos poucos. Por isso que muitas vezes começa com uma deformidade, um calinho pequeno, e aí com o passar do tempo ela vai evoluindo para um quadro mais grave, com dor, limitação, que às vezes precisa até de um tratamento mais específico. Nem sempre está bonita demais, né? De salto, vale a pena então, gente. Tem que saber escolher o salto. Vamos conferir então um depoimento de um telespectador nosso? Olá, meu nome é Taniele. Eu gosto muito de salto. Pra mim, deixa a mulher mais elegante, mais bonita. Mas de um tempo pra cá, eu não tenho usado, não. Uso mais só, assim, em ocasião extrema, tipo um casamento. Mas antes eu usava sempre, ia pra festas, pro cultos nas igrejas, assim, sempre usei salto. Mas de um tempo pra cá, eu decidi não usar. As pernas ficavam cansadas, porque eram altos, muito altos os meus saltos. E também porque eu casei, meu esposo ele é alto, mas eu ficava um pouquinho mais alta que ele. Aí, por fim, eu decidi parar de usar mesmo. Isso mesmo, Daniele. Obrigada aí pelo seu depoimento. Né? Ela falando aí que abandonou o salto, eu também abandonei o salto, não uso salto mais não. Meu marido também não gosta que eu fique maior que ele, não fica desconfortável, né, amor? Um beijo para você. Gente, então, doutor Tiago, ela estava comentando ali que o joelho dela doía muito por causa de salto, ela se sentia desconfortável. Então, essa sobrecarga, né, a mulher que está com sobrepeso e ela ainda usa muito salto, pior ainda o quadro, às vezes, do joelho, do quadril ou da coluna? Sim, conforme a gente tinha até falado, como você coloca o salto e muda o jeito de andar, muda a maneira como você está ficando em pé, o peso começa a passar com maior intensidade em algumas articulações. E isso principalmente no joelho, na coluna e nos quadris, que vão ter que compensar esse desequilíbrio que está sendo gerado no pé. E o paciente que faz isso, ou pessoa que faz isso repetidamente durante anos e anos, vai ter com certeza algum tipo de dor ou desgaste nessas articulações. Às vezes é melhor a gente estar com conforto, né, com o pé ali tranquilinho, confortável, do que tá bonito demais, né, gente? Pessoal, a Sara tá com alguns recadinhos, vocês já começaram a mandar, continue mandando no WhatsApp, a gente está ao vivo, queremos ouvir sua participação. Sarinha, diga lá, quais são os recadinhos? Isso mesmo, Mari, muitas dúvidas aqui. A Marcilene falou que é de Belo Horizonte, está amando o programa e a dúvida dela é: o salto plataforma é o mais recomendado para a mulher? A gente já falou do salto plataforma, né? Tem um outro modelo aqui, ó,
muito lindo, por sinal, gente, essa cor é maravilhosa, né? Fala aí pra gente, doutor Tiago, esse aqui, ele tem uma diferença, não é igual a esse, né? Esse aqui, a inclinação dele é bem menor e esse aqui tem inclinação maior. Como é que é? A mulher pode achar que, é plataforma, eu posso usar qualquer jeito, qualquer altura, ou não? É melhor ela balancear, né, para evitar essa sobrecarga? Então, igual a gente comentou, mais importante do que a altura é realmente a diferença entre a parte da frente do pé e a parte de trás do salto. A plataforma tem umas outras características também importantes. Tem plataformas que são muito finas e outras que são mais grossas. Então, a gente tem que observar alguns fatores. Se a parte da frente é muito apertada ou não, para acomodar bem os dedos. E lembrando que os pés, eles são igual a gente. Todos nós somos diferentes. E aí eu acho que é importante a gente tentar aliar o conforto com a estética. Não estou abrindo mão da estética, mas tentar aliar o conforto para que a gente consiga utilizá-lo por mais tempo sem gerar problemas futuros. Ótimo. E tem mais pergunta, né, Sarinha? Isso mesmo, Mari. A Edna, também de Belo Horizonte, está perguntando: qual o risco do uso do salto para uma pessoa com escoliose? Ou teria um modelo menos pior? Escoliose, a pessoa tem bastante dor na coluna, né? E ainda usando salto, qual que ela pode usar então, doutor? Igual eu falei, o ideal é que ela procure utilizar saltos que tenham entre 3 e 5 centímetros e com a base dele mais larga, que ele consiga usar por mais tempo sem desequilibrar e sem forçar muito a região da coluna. Porque quando ela utiliza saltos que são mais altos do que isso, ela tem que aumentar as curvaturas, ou seja, a escoliose dela aumenta, a lordose aumenta, e aí uma pessoa que já tem esse problema potencializa as dores. E isso dificulta tanto para andar quanto futuramente. E, doutor, a gente tem até um exemplo de um sapato que é da linha Comfort, aqui, ó, pode pegar aqui pra gente. Que esse seria, então, um legal para ela usar, né? Sim, com certeza. Se a gente olhar esse salto aqui, a gente observa que ele tem uma plataforma que vai nela toda. O calçado no solado é largo, então isso dá estabilidade, dá segurança. A parte anterior, essa região, ela é mais arredondada, então permite que os dedos tenham uma acomodação melhor, que caibam melhor no calçado, sem fazer aquela pressão, podendo potencializar o surgimento de um joanete, por exemplo. Além de que ele tem um acolchoamento interno, que permite que as laterais dos pés fiquem bem acomodadas. Então, esse seria um salto bom para ela poder utilizar com mais frequência. Ótimo, Edna. Então, já uma dica aí para você escolher seu sapato. Esse aqui é ótimo. Pode passar lá na 4 Calçados depois, para você poder adquirir o seu. Gente, a gente está querendo também falar a respeito das nossas redes sociais. Você aí, ó, nosso Instagram, Sempre Feliz TV. Sarinha, tem alguma mensagem? Olha pra você ver, mais uma coleguinha mandou aqui um recado pra gente, lá de Alfenas, Minas Gerais, que é Regiane. Beijo, Regiane. E ela até tá compartilhando também sobre isso. Tem uma amiga que trabalha comigo, né, e não dispensa salto de jeito nenhum. E por causa disso, está tendo problemas na coluna, né? Então, como a Regiane, mande também os seus comentários, mande as suas perguntas para o WhatsApp que tá aparecendo aí na sua tela. Nós estamos aqui para tirar suas dúvidas, né, sobre salto alto, algum comentário, e também lá nas nossas redes sociais, Instagram, Sempre Feliz TV. Nos siga, mande seus comentários e mande suas perguntas. É isso mesmo. Continue mandando aí as perguntas, né? A mulherada aí gosta de usar um salto. E doutor, o senhor ia mostrar pra gente como é que funciona a questão da distribuição do peso? Isso. Estou vendo que tem surgido várias perguntas com relação à coluna e o que isso tem a ver com a questão do salto. Aqui a gente tem 2 exemplos, são como se fossem 2 pessoas, e se a gente observar aqui nesse exemplo da direita, a gente vê como se fosse uma linha passando pelo centro do corpo. E isso significa o quê? Que o peso está melhor distribuído. A gente não tem zonas de grandes curvaturas, então não tem zonas com estresse que vão gerar dor. Quando a gente passa para um salto mais alto, a gente observa que a linha ela fica mais tortuosa. A gente tem aumento da curvatura na coluna, uma sobrecarga no joelho, e isso vai gerar, em algum momento, dor ou a mesmo alterações de desgaste nessas regiões. Ai, ótimo. Então, é bem mais fácil de entender, né, vendo a ilustração. Então, daqui a pouquinho a gente continua, porque agora a gente vai interromper o bate-papo rapidinho, porque a Sara tem uma novidade para a gente, né, Sara?
Isso mesmo, Mari. Hora de fazer uma pausa, porque a gente tem estreia aqui na grade da Rede Super, com o jornalista e apresentador Leandro Jarrell. Tudo bem? Falei certo o seu nome? Certíssimo. Então, conta pra gente essa novidade. Qual que é o nosso novo programa, Leandro? Então, o nosso programa vai estrear na quarta-feira que vem, às 10 da noite, aqui na Rede Super, né? Toda quarta, é um programa semanal. E o nome dele é Vamos Mudar o Mundo. Ah, né? Que legal. Mudar o mundo como? Através de quê? Através da mudança da mentalidade das pessoas. A gente tem aquele versículo, né, Romanos 12:2, fala que a gente não deve se conformar com este mundo, mas mudar pela renovação da nossa mente. E com base nesse versículo, Deus me deu uma ideia de um movimento social que surgiu no ano passado com esse nome, Vamos Mudar o Mundo, e tem o intuito de mudar as pessoas através do empreendedorismo. Que legal. Então, foi um movimento que a gente criou e depois surgiu com uma ideia de um programa de televisão. A gente trouxe ele aqui para a Rede Super. Então, vai ser um programa que a gente vai falar sobre empreendedorismo, mas de uma forma diferente, com foco nos jovens, nos adolescentes, com o intuito de mudar a mentalidade dessa galera para que eles deixem de ser reféns das suas histórias e passem a ser protagonistas das suas próprias vidas. Que legal. E essa ideia, por exemplo, que você falou do empreendedorismo, né? Hoje também muitos jovens estão vivendo mesmo também essa carreira independente, né? De criar seu próprio negócio, não é isso? É uma tendência, né? Saiu uma pesquisa que a cada 3 jovens, 1 pensa em abrir o seu próprio negócio. Que legal. Então, mas a gente sabe que existe um grande abismo entre querer e o executar. Sim, com certeza. E a ideia do nosso programa é justamente ser a ponte para pegar esses jovens que gostariam de criar, de empreender e para eles recursos, seja através de palestras, através de encontros, através de cursos, de orientação profissional e também aqui no caso do nosso programa, através das nossas entrevistas. É um programa que sempre vai ter um entrevistado ou um profissional que vai ensinar como empreender, com dicas, desde ali a concepção do negócio, até dicas de administração, assessoria contábil e principalmente também a gente vai trazer uma galera jovem que é empreendedora para inspirar. Porque a gente sabe que hoje no nosso país a juventude carece de referências, de inspiração. Isso é um ponto muito importante, né, Leandro? Justamente. E a ideia do nosso programa é justamente ser essa referência, servir como inspiração para essa galera jovem empreender e mudar a história das suas vidas. Que legal. Então, às vezes o jovem que está em casa, né, tem uma ideia muito boa e precisa colocar em prática, né, Leandro? Justamente. Porque quando se fala de empreendedorismo, existem outros programas na televisão sobre empreendedorismo, mas é aquele programa bem formal e que acaba separando um pouco o jovem disso. Muitos termos teóricos que fogem da compreensão de muitos jovens e adolescentes. E a ideia do nosso programa é ser um programa com a cara jovem, ser um programa com uma linguagem jovem, bem acessível, com uma dose de humor, um programa mais informal, mas que vai passar um conteúdo muito importante. A gente já tem... Vamos gravar amanhã mais alguns programas, já temos alguns gravados. Então, a gente tem pegado aqui de Belo Horizonte e também de outras cidades, outros estados, jovens empreendedores, jovem com 19 anos, com 20 anos, que teve uma ideia, que aplicou essa ideia e que tem uma vida, vamos dizer, tem tido sucesso. Né, na vida financeira e não só ajudando a eles mesmos, né, mas também cooperando e contribuindo com outras pessoas. Muito bacana, Leandro. E como que vai ser? Sempre em forma de entrevista? Vocês vão até o local? Vai ser aqui no estúdio mesmo? Como que vai ser? A gente tem uma parceria com um coworking aqui de Belo Horizonte, que chama Hábil Coworking. Tem um ambiente muito propício para despertar essa criatividade. Que legal. Então, ali vai ser o nosso estúdio fixo. A gente sempre vai gravar lá e a gente vai receber sempre os convidados. Então, sempre vai ser nesse formato, entrevista e caso tenha algum evento, algum lugar, alguma palestra, a gente vai a esses locais para fazer um VT. Então, sempre vai ser entrevista e algum VT, entrevista e VT. Entendi. E já estreia, então, na próxima semana, não é isso? Na próxima quarta, dia 13 de março, às 22 horas aqui na Rede Super. Quarta, 13 de março, 22 horas aqui na Rede Super. E essa vai ser só a primeira temporada? Então, vai ser um programa fixo. A gente vai
já tem uma rotina de gravação. Fizemos uma parceria com uma produtora muito bacana aqui de Belo Horizonte, que chama Monkeys. Essa produtora, eles estão produzindo o programa, gravando e editando. E a ideia é que seja um programa fixo aí na grade da TV. Isso mesmo. E eu tenho certeza que a gente vai colher bastante frutos. Isso mesmo. E já adianta pra gente, pode, o tema da semana que vem? Olha, na semana que vem a gente não decidiu ainda. A gente tem 4 programas já gravados, né? Um com uma maquiadora que abriu mão de um emprego num banco para se dedicar às maquiagens e deu super certo. Um cara super jovem, de 20 e poucos anos, que criou uma plataforma de automatização do Instagram. Temos também amanhã, nós vamos gravar com o Daniel Gonzalez, que é do Hub Social, que criou um hub para acelerar projetos sociais. Temos também o Edmundo, do projeto Trocando Experiências. Que legal. Que é um cara jovem, que reúne vários empreendedores. Então, a gente vai pegar aí, vai decidir qual que vai ser o primeiro. Vai ser um entre esses que eu citei. Muito conteúdo bom, né? Muito conteúdo. O programa, a princípio, tem 15 minutos de duração, né, semanalmente. Os 15 minutos, assim, passa voando. Primeiro porque é um bate-papo, é uma entrevista, ele rende muito, e por causa desse dinamismo dele. Vocês vão perceber, espero que vocês assistam, que vai ser um programa, assim, são várias câmeras e muita troca de câmera, um programa bem jovem, bem dinâmico, da vinheta ao apresentador. Eu estou hoje de camisa social, mais formal assim, mas eu sou bem descontraído e vai ser um programa assim, a nossa expectativa é muito boa, os 4 programas que nós gravamos ficaram muito top, sabe? E foi através deles que nós mostramos aqui a Rede Super. Eu gostaria de agradecer a Rede Super por ter aberto essa porta, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso e a gente vai colher muitos frutos aí. Porque a gente reclama muito do governo, reclama de tantas coisas, mas faltam iniciativas que façam com que as pessoas pensem fora da caixa e executem os seus projetos e corram atrás dos seus sonhos. E, Leandro, fala um pouco também sobre você, né? Você também teve a experiência aqui, né, na Rede Super, também essa questão ministerial da igreja. Isso te ajudou também, sabe, a levar esses conteúdos, essas ideias? O programa Vamos Mudar o Mundo, ele não vai ser um programa, assim, num primeiro momento, com a cara de um programa cristão. Essa é uma estratégia, Deus tem me dado algumas estratégias de alcançar as pessoas sem ter aquele estereótipo. De pastor, sou pastor também, daquele crentez e tal. Então, é um programa que você pode pegar ele e mandar para qualquer pessoa, não importa a religião. Mas é claro que nas entrelinhas, né, nós vamos passar, e nem tanto assim nas entrelinhas, porque falar de sucesso, falar de prosperidade, falar de sonhos, falar de conquista, falar de visão, é falar de evangelho. Né? A gente vive isso na prática, a gente lê isso na Bíblia. A concepção do programa veio através de um versículo que eu falei, que é Romanos 12:2. Mudar o mundo é um desejo que nós, como cristãos, nós devemos ter, porque a vontade de Deus é que nenhum homem se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, alcancem a salvação. Mas falando um pouco de mim, né, desde a minha adolescência eu sempre fui inclinado a projetos sociais. Né? Fiz jornalismo, formei em 2010, aqui em Belo Horizonte. Trabalhei em empresas e tal, e sempre tive um sonho, na época, de trabalhar na Rede Super. Que legal. Por ser cristão, né, a gente sempre almeja, assim, trabalhar num canal cristão. E em 2010, né, esse sonho se tornou realidade. Entrei produzindo o programa, na época, Madrugada com Deus, que passava de meia-noite às 2 da manhã. Participei da concepção, da criação, né, do programa Amplificador, que está aí na grade até os dias de hoje. E em 2014 eu saí para dedicar ao ministério, e depois disso eu fui me envolvendo com projetos sociais, e hoje estou aqui de volta, né, como pastor, como jornalista, e também pela primeira vez oficialmente, porque algumas vezes eu substituo o Cássio, né, no bate-papo, agora pela primeira vez como apresentador. Hoje a gente está falando a respeito do salto alto. Estamos aqui com o doutor Tiago Silva, que não é o da seleção, viu, gente? Poderia, mas não é. Ele está falando a respeito dos saltos para a gente, explicando a questão de como que a gente escolhe o salto adequado, né? Da questão da sobrecarga, né? A gente teve aqui alguns exemplos já. E, doutor Tiago, olha só, esse aqui é um dos sapatos que a maioria das mulheres ama, bico fino, escarpão, maravilhoso, né? As consultoras de imagem e estilo amam colocar isso aqui
para as mulheres, porque, né, dessa coisa de poder, bico fino, né? Mas e para o pé? Da mesma maneira que as mulheres amam, os ortopedistas não gostam. Então, assim, é bem isso que você já falou aqui. A gente observa que ele tem um bico muito fino e isso aperta demais a região anterior do pé, o que vai levar, com certeza, a dores. Então, esse é o sapato que a mulher coloca, geralmente, para um casamento, numa formatura e tudo. Mas tem mulher que trabalha com esse sapato aí. As mulheres executivas, às vezes, trabalham em banco, precisam estar sempre bem alinhadas, né? Como é que trabalha, gente, com um salto assim, todos os dias? Realmente, isso acaba gerando muita sobrecarga. Então, aquilo que a gente comentou, é importante você aliar a estética, mas pensar no conforto, pensar na parte da saúde, não só dos pés, mas das outras articulações, pensar na saúde como um todo. Esse salto ele é muito fino, então muito a chance fininho, né? de queda, principalmente se você for para lugares irregulares, que tem calçamento, qualquer buraco, você acaba tendo problemas para andar. O salto pode enfiar em algum buraquinho, virar o pé, ter uma torção, até uma fratura, por conta desse desequilíbrio. Mas que é bonito, né, gente? Olha só, o sapato maravilhoso. Sarinha, chegou mais participação pra gente aí? Chegou, Mari, mais perguntas aqui. A Luciene, de Belo Horizonte, ela falou assim, olha, sempre uso sapatilhas e adquiri joanetes. Será que foi por isso que elas surgiram? E ela também amou o vestido. Nós estamos vestindo Rafael, então segue lá no Instagram. Isso, então joanete também pode acontecer não só com salto alto, pode acontecer com a sapatilha também? Olha, infelizmente sim, viu? Nossa. Mas o joanete, o que é o joanete então? Explica pra gente. Então, na verdade, o joanete é aquela deformidade que a gente tem, é uma doença que ela tende a ser evolutiva, em que você tem um aumento da parte interna próxima do dedo grande, próximo do dedão, que a gente chama de hálux, e que ela acaba gerando dor, porque aquela região fica muitas vezes inflamada, fica alta, dá uma calosidade, e muito mais, às vezes, do que estética, ele acaba limitando para utilizar vários calçados, para andar, para praticar esportes, etc. E o porquê que o joanete pode aparecer assim também? Igual eu falei, o salto ele é, sim, um dos vilões, mas existem outros fatores que a gente tem que levar em consideração. Dentre eles, a história familiar. Então, se na família já tem alguém com história de joanete, ou avó, avô, enfim, a pessoa tem que ficar mais atenta. Então, essa tem que tomar um cuidado ainda maior para não utilizar calçados que vão aumentar esse risco. Além disso, pequenos acidentes, pequenos traumas também podem levar. Então, igual eu falei, você tem que tomar o cuidado para tentar prevenir, mas não é garantia que não vai ter. Ótimo. E uma dúvida, doutor Tiago. Quando a gente usa salto, geralmente o peso da gente vai para a ponta do pé mesmo, quanto mais alto, né, igual o senhor já falou aqui. Será que se a mulher que faz a atividade física, ela faz musculação, se ela prepara essa musculatura, ela consegue usar mais tempo o salto sem trazer prejuízo? A academia pode ajudar nesse sentido? Excelente pergunta, na verdade. Sim, em primeiro lugar, sim. A utilização, o fortalecimento muscular, os alongamentos constantes, eles ajudam a evitar essas fadigas e esse desequilíbrio ocasionado pelo salto. A gente tem que lembrar de trabalhar um grupo muscular que a gente nunca lembra, que é o do pé. No pé, a gente tem cerca de 20 músculos que a gente não trabalha de maneira rotineira em academia. Existem, sim, exercícios que podem ser orientados por um profissional para você fazer. Às vezes, naquele momento, levantou 5 minutinhos, você faz alguns alongamentos e trabalha essa musculatura que a gente fala que é própria do pé, e isso vai te proteger de ter dor, de ter dificuldade para andar. Então, além da academia, é você fazer algumas coisas que são específicas para o pé. Então, alongamentos a gente pode fazer antes e depois de usar o salto. Movimentar bem os dedos ali. Eu costumo falar que é importante a gente observar os pés. Observar, mas por quê? Você procura calosidades, você procura deformidades, fissuras, que são pequenas rachaduras na pele. Você tem que ter um conhecimento do seu pé como um todo. Porque aí qualquer coisa diferente que começar a aparecer vai ser facilmente reconhecida e aí, seja o tratamento, seja mudança no calçado ou mesmo um tratamento específico com o médico, fica mais fácil de ser feito. Ótimo. Então, gente, fortaleça aí a musculatura dos pés se você gosta de usar salto. Temos mais um depoimento, uma telespectadora mandou pra gente sobre saltos. Vamos ver?
Olá, mulheres! Eu sou a Fabi Pauli. Estou aqui para falar com vocês sobre salto alto. Sabe uma paixão que você tem desde pequenininha? Sou eu. Amo salto alto, amo escarpão, amo de paixão. E como eu descobri isso desde pequenininha, mas hoje como consultora de imagem e estilo, eu percebi e, né, devido a vários testes de estilo, percebi que faz parte do meu estilo clássico refinado. Então, assim, amo mesmo passear com salto alto, super fica chique com calça jeans, com um tailleur que você colocar, né? Hoje, assim, com um tubinho, olha, você vai arrasar. Testa, tá? Eu sei que muitas mulheres, ai, salto alto, que medo! Não, mas faz um teste que você vai arrasar, tá? Um beijo, tchau, tchau. Olha. Isso mesmo, mais um depoimento aí sobre salto alto e a gente tá com mais participações. E agora é, como que ela chama aqui? Edivonete, lá de Pernambuco. Um beijo, pessoal de Pernambuco. E a pergunta dela é o seguinte: tenho hérnia de disco na lombar e inflamação na sacrolombar. Que salto devo usar, doutor? Assisto sempre a Rede Super e amo demais esse programa. Um abraço. Então, aonde que então seria o problema dela? Tem como se eu ilustrar ali com aquela bonequinha? Que é na sacrolombar, né? E na lombar. Então, o que ela relatou, então a gente teria um problema nessa região, na região da lombar, que seria no centro aqui da figura. Na curvatura isso, mesmo. Que fica, igual a gente comparando com o outro lado, fica aumentada com a utilização do salto. E na sacroilíaca, que é na região dos quadris, que é outro ponto da curvatura que a gente tem também. Isso tudo, igual eu falei, é ocasionado justamente porque temos essa elevação. Só uma outra figura que é interessante a gente montar aqui um esquema. Então, a gente pode observar aqui que aqui são desenhos esquemáticos de alguns pés. Sim. Então, esse primeiro seria o pé que está sem salto. A gente vê que a distribuição do peso é quase igualitária, passando um pouco mais no calcanhar. Sim. À medida que vai aumentando, ele vai passando cada vez mais na parte da frente, até que chega nos saltos em torno de 10 centímetros, ele passa quase que exclusivamente na parte anterior, próximo dos dedos ali na frente. O que a gente tem de mais fisiológico, que seria o melhor para o pé? Aquele salto entre 2 e 4 centímetros, em que a distribuição dos pesos ela é quase igual entre a parte anterior, que seria os dedos, e a parte do calcanhar. E isso equilibra para o paciente, para a pessoa andar. Doutor Tiago, então o salto, ele pode ter, só que menos. A pessoa que não usa salto pode ter algum problema de coluna, por exemplo, que ela sempre está com o pé plano, sem nenhum saltinho, nem que seja 2 centímetros, ou precisa ter para amortecer? Como é que é isso? O que eu costumo brincar com meus pacientes nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Vamos tentar equilibrar. Então, a sapatilha pura para utilização contínua, o dia inteiro também, ela não é benéfica. Porque ela não tem salto, mas ela também não traz benefício. Exatamente, porque muitas vezes ela é dura na parte de trás e aí podem começar problemas que são popularmente conhecidos como esporão, a fascite plantar, dores na parte de trás do pé, porque a carga fica mais concentrada nela. Quando a gente tem esse salto pequeno, esse salto menor e o sapato mais acolchoado, o sapato que protege mais as extremidades, a gente consegue ter um equilíbrio melhor e andar mais. Então, eu costumo brincar que você tira a sapatilha, mas tira o salto muito alto também. Vamos achar esse equilíbrio. Tem que achar um meio termo. Exatamente. Né? O sapato confortável, que é o sapato do dia a dia, né? Sarinha, tem mais participações? Tem mais uma pergunta aqui, Mari. A Edna de Belo Horizonte também pergunta. Eu uso constantemente tênis, uso todos os dias e trabalho com ele. E tenho sentido muitas dores, tanto no pé quanto na coluna. Será que o tênis é a causa dessas dores? Aí a gente estava falando da sapatilha. Se o tênis não tiver, então, um desnívelzinho, um saltinho, pode também dar essa dor? Ou às vezes é a questão mesmo, né, do calçado que ela está usando? Pois é, a gente teria que, talvez, ver para saber qual é o tipo do tênis, mas uma coisa que é importante a telespectadora prestar atenção é se o próprio tênis não está ficando deformado com o tempo de uso. Porque, igual eu falei, nossos pés são diferentes, um pé do outro, os nossos pés de uma pessoa e outra é diferente. À medida que vamos utilizando o calçado, ele vai se acomodando ao nosso pé. E isso vai gerando deformações nele, que podem começar a virar pontos de dor. Uma coisa que a gente lembra pouco,
principalmente para aqueles que fazem esporte, corrida, por exemplo, é que até o tênis ele precisa de um tempo de descanso. A gente deve utilizá-lo durante um período de atividade e aí no dia seguinte vai fazer novamente, tentar utilizar um outro tênis para dar o tempo do material voltar ao formato inicial dele e descansar mesmo. E isso evita que vão surgindo dores nos pés, dores em outras regiões também. Às vezes pode ser isso, ela está usando o mesmo tênis todo dia. E falando em tênis, a gente tem um tênis aqui de salto. A mulher que fala assim, quero ficar confortável, quero usar um tênis, mas até o tênis dela tem salto, doutor. E aí? A mulher não desce do salto, em geral. Então, igual eu falei, não tem problema. Igual a gente tem que observar que é um salto que não é tão alto, então ele oferece menos riscos. É uma plataforma, tem pouca diferença da parte... né? Isso. A plataforma boa, é um tênis que protege bem a parte interna, tem essa região de trás mais resistente, então evita torções mesmo. E isso, sim, a gente pode considerar que é um calçado bom para o dia a dia, para utilizar, seja no trabalho, nas atividades, em que vai ficar mais tempo em pé ou andando, enfim. Mas pode, sim, pode usar um saltinho, faz parte. Então tá bom, tá vendo? Nem tudo está perdido, viu, gente? Quem gosta do salto, ainda há esperança. Então, gente, a gente tem mais um depoimento, mais uma telespectadora que teve que deixar o salto. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Gabriele. Eu aprendi a gostar de salto, eu ainda era muito novo, mas eu não uso há 4 anos porque eu tive condromalácia patelar, que é quando o eixo do joelho não encaixa mais no lugar certo e meu joelho saía do lugar, eu tive que usar joelheira e por um tempo, por ordem médica, eu fiquei esses anos sem usar salto. Eu tinha vários, eu tive que dar os saltos que eu tinha, que eram 10, 15 centímetros, e eu não posso mais usar. Viu? Beijo pra vocês. Isso, ela teve então a condromalácia patelar. Por causa do salto também, né? Que é um dos agravantes. Claro que essa é uma patologia, uma doença que tem várias causas, que tem diversos fatores, mas sim, a utilização do salto acaba influenciando na sobrecarga do joelho. Você gera um impacto maior da patela, que no caso é a rótula, com a articulação do fêmur. E isso acelera o desgaste, leva a dores e dificulta para fazer caminhadas, corridas, etc. Diversas coisas nesse sentido. Ótimo, gente. No início do programa, a gente falou sobre uma receita maravilhosa que a gente ia ter aqui, um quiche de legumes, que o chefe Bruno Romano ia ensinar pra gente. O trânsito aqui em Belo Horizonte, à volta do feriado, gente, tá uma loucura. Todo mundo voltando de viagem, enfim. Bruno chegou atrasado, mas a gente já tem um spoiler para vocês, porque a receita não vai deixar. Sempre feliz sem receita, gente? Não é sempre feliz, né? Então, olha só, o Bruno já está ali na cozinha, né, Bruno? Pode falar comigo. Boa tarde, pessoal, tudo jóia? Aqui, né, eu cheguei atrasado por causa do trânsito, mas aqui está a receita. Mas semana que vem eu estarei aqui de volta para ensinar essa delícia aqui para vocês. Isso mesmo, quarta-feira que vem, gente. A gente está ao vivo agora, por isso esse transtorno todo. E na quarta-feira que vem a gente vai estar ao vivo também, mas o Bruno vai estar aqui na hora, né, Bruno? Isso mesmo. Vai chegar aqui na hora certinho e vocês vão aprender essa receita. Gente, na hora que ele entrou aqui, o estúdio ficou perfumado, uma delícia. Ainda não provamos, né? Mas daqui a pouquinho você vai aprender essa receita na semana que vem. Na semana que vem você vai aprender essa receita. É uma quiche, né, Bruno? Isso. É fácil de fazer? Super fácil. Ótimo. E tá com a cara linda. A gente vai ficar curioso, né? Até semana que vem, então, a gente vai aprender essa receita com o Bruno. Sarinha, e tem mais participação? Tem mais participação, Mari. A Sara, minha xará. Um beijo, Sara. Ela falou, olha, fiz uma cirurgia de talos verticalis com 1 ano e meio de idade. Hoje estou com 13 anos. Gostaria muito de usar um salto, mas não me adequo muito bem. Será que seria pelo fato de já ter feito essa cirurgia? E aí, doutor Tiago? Então, só para o telespectador entender, talos verticalis é uma doença que, em geral, ela ocorre no nascimento. O paciente ele nasce com essa alteração no pé
e ela é incompatível para a utilização de calçados normais, mesmo para andar, se não for feita a cirurgia. Mas aí, como é que seria o pé da pessoa que tem isso? É o pezinho um pouco torto da criança? Como é que é? Em geral, assim, quando tem essa doença, ele, na verdade, é bastante torto. Ele é um pé que fica muito para baixo e para dentro. É um pé equinovário, que a gente chama. Ele fica muito para dentro. Então, o paciente não consegue pisar normalmente. Por isso que é indicado o tratamento cirúrgico nesses casos. E aí, considerando isso, ela que já fez esse procedimento, eu acho que ela tem que ter uma proteção maior para os pés. Então, se for usar mesmo um salto, tem que ser um salto mais baixinho, que proteja mais o pé, mais macio, para que no futuro o pé dela, que já passou por uma cirurgia, não tenha que passar por outra, por questão de desgaste, por questões anatômicas mesmo do próprio pé. É isso mesmo, né? Às vezes uma linha comfort dessas especiais, né? Que você pode usar seu salto sem descer do salto. Sem descer do salto. Ô, doutor Tiago, muito obrigada, viu, pela sua participação. Foi ótimo, nós aprendemos aqui demais, com certeza o pessoal de casa também. Daqui a pouquinho a gente, né, vai encerrar aqui o programa, mas agora a Sarinha vai deixar um momento de reflexão para vocês, uma palavra de Deus para o seu coração. Isso mesmo, Mari. Hoje nós falamos sobre salto alto, né? Tantas dúvidas, tantas participações aqui no nosso programa, falando sobre salto alto, porque são as dúvidas de muitas mulheres, não é isso? E eu queria falar sobre um tema que é sobre a nossa caminhada, né? Caminhar com Deus. E eu gostaria de ler com vocês 1 João capítulo 1, versículos 5 ao 7, que fala assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É muito interessante, né, essa palavra que fala sobre Deus é luz, né? O que é a luz, gente? A luz, ela transmite o quê? Transparência, na verdade? Quando a luz vem na gente, ela mostra tudo. E a luz aqui, nesse sentido, fala que o quê? A luz é a verdade, né? E o que seria também as trevas? As trevas têm um sentido de mentira, do pecado. E esse versículo primeiro, ele fala, olha, Deus é luz e nele não há trevas algumas. E aí versículo 6 complementa: se afirmamos que temos comunhão com Deus, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Esse versículo 7, ele afirma, olha, você fala que tem comunhão com Deus, mas continua caminhando nas trevas, então você está mentindo. Por isso eu te convido essa noite a andar na luz, a andar com Cristo, a andar com Deus. Deus é o que? A verdade. Como diz a palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma verdade que liberta, que quebra todo o jugo, que traz luz, que traz transparência. E não as trevas. As trevas é o quê? É a mentira, é o pecado, é o engano, é a confusão, é o errado. Então eu te pergunto essa noite, por onde você tem andado? Será que você tem andado com Cristo na luz, na verdade? Ou você tem andado nas trevas? Fala que anda com Deus, mas na verdade vive nas trevas. Não, você precisa caminhar com Cristo. Você precisa viver essa verdade que é maravilhosa. Como é bom andarmos com o Senhor. Como é bom ter comunhão com Cristo, ter um relacionamento sincero, um relacionamento de todo o coração com o Senhor. E aí no versículo 7 ele fecha: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Que coisa mais linda! Quando andamos com o Senhor, quando temos esse relacionamento com o Senhor, quando andamos nessa luz, né? Isso gera mesmo relacionamento com os outros. E fala, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu queria deixar essa palavra para você. Sabe que Jesus, ele morreu na cruz para nos salvar, para me salvar, para salvar você. O sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, de todo erro. Como diz a palavra, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Infelizmente, o caminho das trevas, do erro, do engano,
são prazeres momentâneos e depois vem tantos sentimentos de culpa, tantos sentimentos errados, porque o diabo só vem com uma proposta, que é matar, roubar e destruir. Mas Deus é aquele que traz vida e vida em abundância. Então esse versículo ele nos convida mesmo a andarmos na luz, porque o sangue de Jesus ele nos purifica, nos livra de todo o pecado. O pecado é o quê? Tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que nos afasta dos propósitos do Senhor. E Deus ele não se agrada do pecado. E Deus enviou o seu próprio Filho, o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, para morrer por mim, para morrer por você, para termos uma vida em abundância, uma vida de alegria, uma vida de verdade. Você gosta de quando alguém mente para você? A vida, a mentira é tão ruim, não é verdade? A mentira, aquele engano é tão ruim quando você sabe quando alguém te enganou, mentiu para você, não falou a verdade. E é isso que fala aqui, não andar na mentira, não andar nas trevas, no pecado, mas andar na luz. A luz é transparente. A luz, ela traz o quê, gente? A vida na luz, né? Ela é vida com Deus, que quer dizer andar mesmo uma vida, sabe, em plenitude, em alegria. Vamos ter dificuldades, vamos ter momentos difíceis, sim, mas a vida com o Senhor é uma vida tão boa. Eu não preciso fazer algo, eu não preciso, sabe, qualquer coisa para me achar melhor, para ter uma... Não, eu simplesmente tenho o Senhor na minha vida e é uma alegria completa, é uma alegria que me satisfaz. Andar com o Senhor é tão bom, é uma paz, como diz a palavra, né? A paz que excede todo entendimento. Então eu te convido mesmo a andar na luz, a refletir sobre isso. Ande na luz. Não viva uma vida meio termo, né? Ah, eu sou do Senhor, mas não, viva uma vida de paz. Tivemos esse feriado agora e agora, né, começa tantos desafios, coisas novas, não é verdade? Muitos falam que 2019 começa agora. Então coloque o Senhor no seu coração, coloque o Senhor mesmo, sabe, diante dos seus desafios, na sua vida, na sua rotina. Não deixe mesmo, sabe, nada te paralisar. Que o Senhor seja o centro do seu coração, que o Senhor seja mesmo essa luz na sua vida, sabe, essa luz que é maravilhosa. A vida com o Senhor é maravilhosa. Então tenha mesmo Ele no seu coração, ande na luz, não ande cabaleando para um lado para o outro, não ande nas trevas, não ande naquilo que não agrada o Senhor, mas ande na luz. Talvez você está perguntando, Sara, mas como que eu vou viver essa vida? Eu gostaria de dizer que o Senhor é aquele que vai te ajudar, é Ele que vai te dar sabedoria, é Ele que vai trazer discernimento. É tudo aquilo que mesmo o Senhor tem para a sua vida, sabe? Então peça para Ele, peça a Ele mesmo discernimento, peça a Ele sabedoria naquilo que Ele tem para a sua vida. Então não caminhe nas trevas, caminhe na luz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém, Sarinha. Amém. Linda palavra. Com Glória a certeza Deus. tocou muitos corações aí em casa. E agora vamos aproveitar e fazer uma oração para Amém. abençoar, então, a semana. Você que está aí em casa, aproveite esse momento, coloque sua vida diante de Deus junto comigo. Amém. Senhor Jesus, obrigada por esse dia. Obrigado que o Senhor é um Deus de amor, que o Senhor está sempre pronto para nos receber. E aqui, como a palavra que a Sara compartilhou aqui, Senhor, que a gente possa querer viver, sim, na luz, querer viver na verdade, que é o seu amor, que é o seu sacrifício de amor por nós, Pai. Que o Senhor toque a cada um em casa. O Senhor conhece as necessidades deles, sabe o que eles precisam. Então, que o Senhor venha, Senhor, atender os pedidos de todos aqueles, Senhor, que estão clamando a Ti agora, Pai. Que o Senhor abençoe também os nossos convidados de hoje, o Dr. Tiago, também na cozinha o Bruno. Que o Senhor possa nos dar uma semana tranquila e de paz para todos nós. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né, Mari? Glória a Deus. Olha, hoje o programa foi ótimo. Tá um pouco diferente, né, gente? Porque a culinária, geralmente, a gente termina o programa provando a receita, mas a receita a gente vai provar na quarta-feira que vem, né? Isso mesmo, gente, olha. Então não fique de fora. Continue acompanhando nosso programa. Sexta-feira é o Dia Internacional da Mulher. Isso, programa lindo. Muito especial para você, mulher. Isso mesmo. Aí, vamos agradecer agora também nossas roupinhas, né, Sara? Exatamente. Rafelton nos vestiu hoje. Esses vestidos lindos. Siga lá no Instagram. Muito lindo. Também agradecemos a Jaque Rabelo. Um beijo, que fez as nossas belezas, né?
todos os parceiros nossos, muito obrigada. Sem vocês, a gente não consegue colocar o programa no ar. Muito obrigada mesmo pela disponibilidade de vocês. Muito obrigada pela sua companhia. Tenha uma semana abençoada e até a próxima. Até a próxima. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.